Pessoal, vamos dar uma recapituladinha aqui sobre o último vídeo antes de a gente falar do nosso computador hidráulico aqui. Então a gente viu a estrutura de um processador, a gente viu também como instruir o processador para fazer uma determinada operação. E agora eu vou mostrar para vocês que a mesma ideia pode ser aplicada com outro tipo de dispositivo que vai fazer para mim a mesma computação de dados. Mas eu queria aproveitar esse momento aqui antes para fazer alguns comentários aqui que é um momento interessante para fazer. Por isso que a gente aprendeu aqui, né, analisando essa estrutura, tem dois comentáriozinhos que eu queria aproveitar para fazer olhando para isso. Um deles é o seguinte: vocês já ouviram falar no famoso clock da máquina, velocidade de clock. A minha máquina opera 2 GHz, ela faz 2 bilhões de operações por segundo. Aí vem outra, né? A minha tem 3 GHz, o meu processador consegue fazer 3 bilhões de operações por segundo. O que é esse clock no final das contas? O clock ele é um sinal, vamos dizer assim, um sinal principal do computador. É como se fosse um maestro, né, numa orquestra, com a batuta lá, batendo a batuta para a orquestra tocar no ritmo certo. Todo mundo entrar na sua hora. Né, porque aqui são muitos circuitos trabalhando ao mesmo tempo. Vem um sinal mestre para todo mundo, opera, faz a operação, faça o que você tem que fazer agora. Ele avisa todo mundo, ele gerencia a máquina, esse sinal de clock. Né, ele é o regente da bagunça. E quando a gente fala na velocidade do clock em tantos bilhões de operações por segundo, milhões, milhares, não são operações do jeito que a gente conhece, não são estas operações lógicas ou algébricas, matemáticas. São estas operações aqui, operações no sentido de pulo de linha do algoritmo da máquina. Então aqui, se você olhar aqui, quantas operações eu precisei fazer mentalmente? Eu fiz uma, que é esse 3 mais 2 igual a 5. Fiz duas, o 5 mais 1 igual a 6. Com duas operações eu já tenho acesso ao resultado. Aqui olha quantas operações deu. Umas 15 operações aqui. Isso porque está extremamente simplificado. Isso daqui, na realidade, para virar 40, 50, 60 linhas é muito fácil. Você imagina que tem muito circuito aqui dentro fazendo essas coisas, muito circuito fora, cada um deles tem que receber um comando na hora certa, uma instrução do algoritmo. Então, o sinal de clock, a velocidade de clock da máquina, não é necessariamente uma boa indicação da velocidade da máquina, não é a única. Porque eu posso ter uma máquina de 2 GHz, 2 bilhões de operações por segundo, mas que o algoritmo dela, o algoritmo está amarrado aqui, essa estrutura, como ela consegue fazer. De repente a arquitetura desse negócio não é tão boa, é um algoritmo longo. Então ele tem uma tremenda velocidade, mas ele vai ter que fazer muita coisa. Você pode ter uma máquina com um clock menor, uma arquitetura melhor, e ela vai executar um algoritmo mais curto. Qual que é mais eficiente? A que tem menor clock, mas o algoritmo é mais curto. Perceberam essa questão do clock? E outra coisa, que eu vou aproveitar esse desenho para comentar, é que sempre eu vou falar, tal máquina de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, 128. O que são os tais dos bits aqui dentro dessa estrutura, lá no chão da máquina? É muito simples, muito fácil de entender. Aqui eu representei, muito simplificadamente, a estrutura, só que é o seguinte: quando um dado, por exemplo, a estrutura de controle, por exemplo, esse algoritmo, né, pega o dado da entrada, joga o dado na memória. Agora pegue o dado da memória, jogue na unidade lógica. Pegue o resultado da unidade lógica, jogue de novo na memória. E pegue o resultado da memória e mande para a saída. E continua, para mandar para o monitor ou para outro lugar. Esses dados para trafegarem são sinais elétricos, como se fosse água passando em cano. Para a gente representar esses dados aí, isso daqui, essas linhas aqui, são fios. Lá dentro da máquina são fios. Mas até daria, mas seria muito ineficiente você fazer a comunicação de um dispositivo com outro através de um fio só.
você teria que usar a tal da comunicação serial. Então a gente usa paralela, manda um monte de informações ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, o número 3 aqui dentro, lembre-se, ele opera só em binário lá dentro, né, aqueles zeros e uns. Então ele vira uma sequência de zeros e uns, de vários dígitos. Se você pegar, por exemplo, o número 1 em decimal, qual que é o binário dele? Vamos representar aqui nos tais bits. 0, 0, 0, 1. O número 2 em binário. 0, 0, 1, 0. E vai mudando. Tem uma regrinha aqui, por isso que é muito simples. Mas qual que é a ideia? Olha que o número 2 em decimal, que eu uso um dígito só, eu precisei aqui de 4 dígitos para representar. Ou poderia ter usado só 2, assim já representa. Ou poderia usar mais. Resumindo, para eu representar os dados aqui, em números maiores, vão precisar de mais dígitos. Para representar os dados aqui dentro, fazer esse trafegar, eu preciso de vários dígitos trafegando ao mesmo tempo. Então, o que eu represento aqui como uma linha só, se fosse uma máquina de 4 bits, vamos dizer, na realidade, essa comunicação do controle com a memória, essa daqui que eu representei aqui, seriam na realidade o quê? 4 fios. Como seriam 4 fios aqui, o controle pegar o sinal e jogar para a saída. Como seriam 4 fios para ele pegar o sinal da entrada. Então, os tais bits da máquina, máquina de tantos bits, no final das contas, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer qual que é o tamanho da via de dados interna dele. Logicamente que uma máquina com mais bits, ou seja, mais fios entre os diversos circuitos, é capaz de empurrar mais dados. Então isso também interfere na performance da máquina. Não adianta nada eu ter muito clock e pouco bit. Perceberam? Como vários fatores alteram a performance da máquina. Então quando você ouvir falar a máquina de tantos bits, pode pensar na hora, são os fiozinhos aqui. Cada módulo aqui dentro, cada pedaço, se comunica com uma certa quantidade de fios. Máquina de 4 bits, são 4 fios entre cada módulo. 8 bits, 8 fios. E assim por diante. Pois bem, entendido tudo isso aí, eu quero mostrar agora que a gente pode fazer a mesma operação, a mesma computação de dados aqui, com outro tipo de circuito, de dispositivo totalmente diferente, mas também posso criar para ele um algoritmo. Que seria esse caso aqui. Vamos fazer um computador aquático, hidráulico. Vamos supor que eu tenho aqui 3 caixas d'água, mais uma caixa d'água aqui, e eu vou montar ela assim. Computador feito com baldes, torneiras e canos. Vou ligar um cano aqui, outro cano aqui, outro cano aqui. Isso aqui, esse dispositivo, é capaz de fazer para mim essa operação? É, da mesma forma que esse aqui. Como? Vamos fazer o algoritmo para ele. Caixa 1, caixa A, caixa B, caixa C. Como você faria essa operação aqui usando o computador hidráulico? Coloque, vamos trabalhar em litros, por exemplo. Coloque 3 litros de água na caixa A. Coloque 2 litros na caixa B. Então aqui ficou 3 litros, aqui 2 litros. Coloque 1 litro na caixa C. Pronto, entrei com os dados na máquina. O equivalente a essa primeira parte deste algoritmo. Agora, eu vou operar a minha unidade lógica aritmética aqui. Qual que é a ordem agora? Abra a torneira 1. Da mesma forma, né? Abra a torneira 2. Abra a torneira 3. Pronto, abri as 3 torneiras, o que vai acontecer? Aqui que é interessante. Eu não tinha dito que o funcionamento da unidade lógico-aritmética é transparente. Ela não tem essa capacidade de manipular dados lá dentro. A coisa acontece simplesmente porque acontece. Por imposição das leis físicas que governam o circuito. Ele não manipula isso. Ele é feito para trabalhar assim, ele é obrigado a fazer a soma. Aqui é a mesma coisa. Esse circuito é obrigado a fazer uma soma para mim. Não está acontecendo nada do tipo que manipule esse 3,
faça alguma coisa diferente, joga para lá. Não, o funcionamento natural do circuito hidráulico. Nós temos a lei da gravidade. As torneiras estão abertas e não pode escapar água para lugar nenhum. Só tem um jeito disso aqui funcionar. Vão escorrer 3 litros d'água aqui. Escorrer 2 litros d'água por aqui. 1 litro d'água por aqui. Tudo isso aqui vai ficar junto. Tem que ficar. Não tem outro jeito de acontecer. E qual que vai ser o somatório disso tudo aqui? Naturalmente, por imposição da própria física, eu vou ter um final de 6 litros aqui. Então, o que falta aqui para finalizar esse processamento nesse algoritmo? Colocar uma instrução aqui, meça, vamos dizer que isso aqui é D, balde D. Meça, quantos litros tem a caixa D. Veja que não precisou processar meça, né? Vem aqui, meça quanto tem, pronto, o resultado natural do funcionamento foi a soma dos 3. Olha que interessante, esse computador é bem mais simples, muito mais eficiente que esse. Esse aqui é o cara inteligente, que eu falei lá daquele exemplo. Ele faz com muito pouca instrução. Esse precisa de muito mais, só que o que acontece? Este é lento, a água vai saindo devagarinho. Água num cano, eletricidade é como água num cano. Aqui são moléculas de água fluindo num cano. Aqui são elétrons, que é uma partícula subatômica, fluindo em fios. É a mesma ideia, é uma tubulação isso aqui. Acontece que aqui o processo é lento, aqui o processo é extremamente rápido. Em compensação, aqui o algoritmo é muito curto. O funcionamento do circuito é direto. Aqui já não é tão direto. Então, algoritmo mais longo, com mais velocidade. Aqui é o algoritmo mais curto, só que é mais lento. Perceberam a diferença? E perceberam como duas máquinas completamente distintas realizam a mesma operação, através de algoritmos bem diferentes. Aí que eu tinha dito, não faz sentido você falar em algoritmo sem especificar quem vai executar. A operação é a mesma. Este aqui está executando 3 mais 2 mais 1. Este aqui também, 3 mais 2 mais 1. Acontece que, olha o algoritmo desse, olha o algoritmo deste. Então veja que em alto nível, o algoritmo é o mesmo. Se eu criar outra máquina, ele vai fazer a mesma coisa. Em alto nível, os algoritmos são iguais. Por isso que você pega um fluxograma, né? Fluxograma é legal de trabalhar por causa disso. Ele é um algoritmo de alto nível. Ele fala para você o que tem que fazer. Como vai fazer, quem é que está fazendo, não fica especificado ali, naquele desenho. Ele é a ideia geral só. Então, você olha, já é intuitivo o que está acontecendo ali. Ao passo que o algoritmo em baixo nível aqui, ele já fica, tem pseudocódigo que a gente fala, ele já fica bem mais complicado, porque ele tem que detalhar cada operação da máquina. E cada máquina vai realizar a operação de um jeito diferente. Começar a perceber como é que funciona o negócio, eu espero que essa altura esteja dando um lampejozinho do que está acontecendo quando vocês estão fazendo o algoritmo. O algoritmo, ele é... Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Não sei se a gente vai precisar deixar o processador aqui. Vamos usar o resto. Veja, o algoritmo, o que ele é, em essência? Ele é uma descrição da sequência lógica que precisa ser. Antes da sequência. Ele é a descrição das operações que precisam ser efetuadas para resolver cada problema em particular. Mas além disso, isso é metade do algoritmo. Metade do algoritmo é especificar quais operações eu preciso fazer. A outra metade é a sequência
lógica dessas operações. E nós vimos aqui que mudou a máquina, muda toda a sequência lógica, embora as operações efetuadas sejam as mesmas, nos dois casos. Perceber então, quando você está construindo o algoritmo, você vai fazer um algoritmo para resolver um determinado problema. Você vai lá e estuda o problema. As operações, a sequência de operações que você precisa fazer, isso fica entendido quando você estudou o problema ali. Agora, para transcrever isso para o algoritmo, a sequência lógica da execução do negócio depende desse elemento aqui, depende da máquina que vai realizar esse processamento. E agora, nós podemos então falar, finalmente, de que algoritmo é esse que vocês estão estudando aí, fazendo. Embora não tenha nada a ver com estes daqui, é a mesma ideia. Espero que até aqui o que a gente falou tenha esclarecido um pouco do que a gente precisa para programar uma máquina, né? Fazer ela funcionar, fazer o que a gente quer. Primeiramente, que com as operações corretas, matemáticas e lógicas, a gente consegue representar tudo, imagem, som, a gente consegue manipular o que quiser. E segundo, construímos circuitos extremamente rápidos para fazer isso, mas estes circuitos são extremamente burrinhos, eles precisam de instrução passo a passo segundo a arquitetura interna deles, que depende de uma série de coisas aqui. Então, dois processadores diferentes podem executar o mesmo algoritmo, mas em alto nível. Mas em baixo nível, a série de instruções vão ser totalmente diferentes. E, finalmente, essa ideia de que o algoritmo então, é uma coisa meio fluida. Os algoritmos em pseudocódigo que vocês escrevem aí, então ele tem alguma finalidade meio específica, já que existem muitas variações que podem haver aí. Não é um algoritmo de baixo nível que vocês estão fazendo. Que algoritmo é esse? O modo como vocês estão aprendendo o algoritmo. Ele é um algoritmo de alto nível voltado para a linguagem C, linguagem de programação C. Olha, para entender então o que é isso aí direitinho, vamos colocar isso agora num plano geral aqui. Até isso aqui acontecer aqui dentro eletronicamente, o circuito funcionar, vamos tentar entender o esqueleto desse processo aí. Bom, eu criei um algoritmo em alto nível. Não me interessa em que máquina vai resolver, se é um monte de caixa d'água, se é esse processador, se é outro computador, se é Windows, se é Linux, não quer saber. Como nesse exemplo. Se é para fazer 3 mais 2 mais 1, qual é o algoritmo de alto nível aqui que eu poderia montar? Faça esta soma, que dá um resultado aqui. Agora faça esta soma, pronto. Né? Simples, rápido, beleza. Como que cada máquina vai fazer isso? Agora vai depender. Mas o alto nível, ele vai servir para todos. Fluxograma não muda muito de um programa para outro. O pseudocódigo sim, dependendo da orientação. Como? Você escreveu o seu algoritmo. O primeiro passo para você fazer, veja que isso é interessante, né? O algoritmo é interessante que ele não dependa da máquina. Ele simplesmente está me descrevendo o problema e como resolvê-lo, qual máquina vai fazer. É daqui para frente. A partir do momento que eu tenho um algoritmo, eu preciso... O que a gente usa para ensinar aqui o circuito a trabalhar? Uma linguagem de programação. Então eu vou ter que usar uma linguagem de programação. Quantas tem? Trocentas, né? Tem, sei lá, Pascal, COBOL. COBOL é do tempo, hein? Sou do tempo do COBOL, rapaz. Java, C, orientado do blá blá blá. 1 zilhão e meio. Agora, que eu já tenho meu algoritmo, já tenho a estrutura toda em alto nível montada, eu preciso transcrever isso para uma linguagem de programação. Veja que o mesmo algoritmo, né, aquele algoritmo que eu fiz, eu posso mandar fazer em Pascal,
posso mandar fazer em COBOL, posso mandar fazer em Java, posso mandar fazer em C. Cada um desses programas vai ser diferente, né? Comandos diferentes, alguns vão ficar mais longos, outros menores, depende da eficiência do programa para resolver aquele problema. Mas todos resolvem o mesmo algoritmo. Continua esse processo até chegar aqui, isto acontecer. Acontece mais alguma coisa? Sim, acontece. Vai acontecer mais uma coisa aqui. Pronto, programei a máquina. Mando rodar o programa. Isso aqui já sai fazendo sozinho? Não. Lembre-se, esta estrutura opera em baixíssimo nível, não é nem baixo, baixíssimo. E essas linguagens aqui são de alto nível, ou seja, elas são, apesar de serem difíceis de entender, juram que a intenção disso daqui é deixar mais fácil do ser humano entender em alto nível. Bom, o sonho, né, de todo programador, todo construtor de computadores, é a linguagem de mais alto nível que existe. Você chegar para o computador e falar, computador faz tal coisa, e ele faz. Ele entende o que você quer e faz. Enquanto a gente não chega lá, a gente é obrigado a nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ele não entende você mandar fazer uma coisa direto, mas você também não quer ficar mandando e fazer coisa por coisa. Então a função da linguagem de programação é justamente essa daí, pegar, vamos dizer, a linguagem do nosso mundo dos humanos de alto nível e transferir isso daqui para essa linguagem de baixo nível. Para nós, você olhando daqui, eu que sou usuário e vou programar a máquina, isso aqui tem que ter um alto nível. Você põe lá na linguagem, faça 3 mais 2 mais 1, como que fez, o que aconteceu lá dentro, não está visível para você aqui. A linguagem permite que você se comunique com ela em alto nível só colocando o que você quer. Mas o computador, o circuito do computador não entende isso. Então ainda vou precisar de mais um estágio aqui. Porque isto aqui não vai entender isto diretamente. Isso aqui é uma linguagem voltada para nós entendermos. Para ele entender o que tem que ser. Tem que ser o que a gente chama de código de máquina. Todas essas operações que eu indiquei aqui, quebradinhas para ele, tem que ser convertidas no que a gente chama de código de máquina. É a única linguagem que os circuitos entendem. E você aí pode imaginar, a partir daí tem que ser uma linguagem extremamente simples, porque os circuitos ponto a ponto são simples. Como que isso é feito? Basicamente, se a gente for pensar no funcionamento da coisa, fisicamente, o que está acontecendo lá dentro, a última etapa disso daqui é injetar tensões elétricas no circuito. Injetar sinais. Tensão elétrica todo mundo conhece e conhece na forma binária, né? Uma tomada, você põe a mão, toma choque ou não toma choque. Olha, é binário, só duas hipóteses. Tem tensão, tomou choque, não tem, não tomou. Então, é algo muito parecido aqui. Eu preciso injetar nos circuitos aqui correntes elétricas. Quem faz isso aqui, dá essas instruções para a máquina de como fazer, é isso daqui, o código de máquina. O próprio circuito, isso é muito interessante, os próprios circuitos leem isso daqui, leem tensões elétricas apenas. Você pode, por exemplo, são dois valores, depende do padrão, cada máquina trabalha de um jeito. Os padrões mais comuns lá, desde os tempos antigos, já mudou aí para várias máquinas, mas só duas tensões no computador. 0 volts, ou seja, não tem tensão num determinado ponto, ou 5 volts tem tensão. Pronto, dois valores. Dois dígitos, o 0 volts, a falta de tensão, né, você associava ao 0, e os 5 volts você associava ao 1. Pode ser o contrário, isso daí tanto faz. Que a lógica permanece a mesma, e funciona. Então esse código de máquina nada mais é do que injetar. Ele vai injetar tensões, ele vai fazer o circuito injetar tensões lá dentro. Ora, a forma como ele vai ler isso é essa forma binária direta. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo com um comando. Vamos pensar em somar dois números só. Aqui, no algoritmo de alto nível, eu simplesmente vou colocar lá, somar 3 mais 2, é isso que eu quero fazer. Isso aqui é o algoritmo genérico. Aqui,
na linguagem de programação, cada linguagem vai pegar essa operação que eu quero fazer e ela vai traduzir isso de um certo jeito. Vai ter cada uma vai ter sua forma de se comunicar. Por exemplo, eu posso ter que indicar lá numa determinada linguagem, na linha em que eu vou mandar somar 3 mais 2, eu posso ter que colocar, por exemplo, o 3 mais 2 aqui entre plicas. Ou então, se fosse RPN, né, a linguagem, o modo como você insere dados nas calculadoras da HP. Não é essa sintaxe aqui. Você coloca primeiro os números a serem operados e depois a operação. Para HP isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Ou seja, vai mudando de máquina para máquina, de linguagem de programação para linguagem de programação. Aqui sempre é a mesma coisa. Aqui depende do que você está usando. Até chegar ao código de máquina, cada máquina tem o seu jeito de trabalhar. Ou seja, máquinas diferentes vão ter códigos totalmente diferentes para fazer a mesma operação. E podem ser programadas em linguagens totalmente diferentes. Imagina a zorra que é isso. É por isso que trabalhar com programação é um pesadelo. Eu admiro quem trabalha com esse negócio porque é muita coisa que pode mudar, né? Saiu do algoritmo de alto nível, qual linguagem que eu vou usar? Tem um jeito certo de fazer. Agora, qual que é a máquina que eu vou usar? Eu preciso converter isso aqui agora em código de máquina, pode ser qualquer código também, dependendo da máquina. É uma bagunça danada. Aqui, até chegar a esse ponto, se você listar um programa em código de máquina, a única coisa que você vai ver são sequências de 0 e 1. Então, por exemplo, uma linha do programa em código de máquina pode aparecer, por exemplo, outra linha pode aparecer você vai ver linhas assim. Um negócio que você não vai entender, a menos que você entenda exatamente como é a estrutura dessa máquina por dentro. O cara que trabalha com isso daqui, ele entende demais disso daqui. E o cara que trabalha com isso daqui? Não. Aqui ainda é uma linguagem humana. É uma coisa que eu consigo entender o que está acontecendo. Aqui não. Eu só sei o resultado disso aqui. De uma linha de programa em código de máquina, o que vai acontecer se eu souber exatamente como isso funciona. Vai direto aqui da linguagem de programação para o código de máquina? Não. Ainda existe uma linguagem intermediária aqui. Não é bem uma linguagem. É uma forma de representação desta mesma linguagem aqui, que a gente chama de, o pessoal já deve ter ouvido falar, assembly. O assembly, veja como vai caindo o nível. Aqui é um alto nível, 3 mais 2. Qual máquina que vai fazer? Com qual linguagem de programação? Não sei. Aqui eu já fechei a linguagem de programação. Vou ter toda uma sintaxe para fazer esta mesma operação aqui. Toda uma sequência de operações, tudo. Mas é o mesmo algoritmo para qualquer linguagem, para fazer a mesma operação. Aqui no final da máquina, essa sequência de 0 e 1. Aqui é uma sintaxe que é o seguinte, é uma intermediária entre esta e esta. Esta aqui é alto nível. Essa daqui é baixo nível. Para você não olhar isso daqui e ficar totalmente perdido, inclusive quem programa até, existe aqui entre uma e outra, existe uma forma de representar aqui esses comandos intermediária. Por exemplo, lembra aqui da sequência de operações? Não tinha uma hora que eu falava lá, mova o número que está na memória para a unidade lógico-aritmética, né? Então, por exemplo, você pode encontrar um comando assim, não lembro mais como é que é, mas é move, vai ter um número aqui, sei lá, 0111.
O que isso aqui queria dizer numa linha de programa?